30ª sessão ordinária de 2 de outubro de 2017. Boa noite a todos. Solicito ao senhor secretário que proceda a chamada dos senhores vereadores. Gilmar Alves. Aloysio Teliberti Filho. Aparecido Donizete Teixeira. Presente. Brasilino Antônio de Moraes. Presente. Carlos Henrique Lopes Faustino. Presente. Daniel Giroto. Presente. Edmilson Manuel. Presente. Eduardo Ribeiro Marizon. Elias de Cisto presente. Elisângela Mazieiro. Presente. Francisco Carlos Cândido. Presente. José Roberto Pereira. Presente. Josimar Alves Vieira. Presente. Luiz Braz Mariano. Presente. Valdirene da Silva Miranda. Presente. Havendo o número legal sob a proteção de Deus, declaro abertos os trabalhos da presente sessão ordinária. Solicito aos vereadores e demais presentes que se coloquem de pé para entoarmos o hino nacional brasileiro, haja vista ser a primeira sessão ordinária do mês. Solicito aos senhores vereadores que fiquem de pé para a leitura de um texto bíblico.
Salmo capítulo 90, versículo do 1 ao 3. Tu que habitas sob a proteção do Altíssimo, que moras à sombra do Onipotente, dize ao Senhor: sois meu refúgio e minha cidadela, meu Deus, em quem eu confio. É Ele quem te livrará do laço do caçador e da peste perniciosa. Solicito ao senhor secretário que proceda à leitura do expediente e comunico aos vereadores interessados em fazer uso da palavra no expediente que deverão se inscrever com a vereadora Valmiranda, segunda secretária. Projeto de lei número 38/2017, de autoria do prefeito municipal, que estima a receita e fixa a despesa do município de Mococa para o exercício de 2018 e dá outras providências. Encaminhe-se cientes, senhores vereadores, quanto ao encaminhamento da matéria. Nos termos do artigo 272 do Regimento Interno, determina a publicação do presente projeto de lei, bem como que o mesmo permaneça à disposição dos nobres vereadores na sala das comissões, e logo após seja encaminhado à Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade. Ofício número 757/2017, encaminhando mensagem aditiva ao projeto de lei número 36/2017, que dispõe sobre ao plano plurianual do município de Mococa para o período de 2018 a 2021. Cientes, senhores vereadores, encaminhem-se à Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade. Ofício número 758/2017, encaminhando mensagem aditiva ao projeto de lei número 35/2017, que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o exercício de 2018. Cientes, senhores vereadores, encaminhem-se à Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade. Ofícios recebidos, senhor prefeito municipal. Número 752, em resposta ao requerimento 560, de autoria do vereador Brasilino Antônio de Moraes. E ofício 755, em resposta ao requerimento 582, 602, 603, 604, 612, 613, 617/2017, informando que os assuntos dos mesmos se tratam de indicações e que foram despachados para os respectivos departamentos. Ofício número 754/2017, em resposta aos requerimentos dos vereadores Mirins 01, 02, 03, 04, 05, 06, 08, 09, 010, 11 e 12, informando que os assuntos dos mesmos se tratam de indicações e que foram despachados pelos respectivos departamentos. Cientes, senhores vereadores, e arquivos. Projeto de decreto legislativo número 42, de autoria do vereador Eduardo Ribeiro Barizon, onde concede título de empresa cidadã ao Grupo Palácio Colchões. Palácio. Cientes, senhores vereadores, encaminhem-se à Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Um decreto legislativo número 43/2017, de autoria da vereadora Valdirene da Silva Miranda, onde concede título de cidadão benemérito ao senhor Antônio Carlos Cochone. Cientes, senhores vereadores, encaminhem-se à Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Projeto de decreto legislativo número 44/2017, de autoria da vereadora Elisângela Mazieiro, que concede título de empresa cidadã a Construgesso, Construção Inteligente.
Cientes, senhores vereadores, encaminhem-se à Comissão de Constituição, Justiça e Redação. E no projeto de resolução número 08/2017, de autoria dos vereadores Carlos Henrique Cláudio Faustino, Edmilson Manuel, Aparecido Donizete Teixeira, que institui a Semana da Consciência Negra no município, do âmbito da Câmara Municipal de Mococa e da outras providências. Cientes, senhores vereadores, encaminhem-se à Comissão de Constituição, Justiça e Redação. E, finalmente, um decreto legislativo de autoria da vereadora Elisângela Bezerro, que concede o título de cidadã benemérita, a senhora Deise Cristina Guizo Trilho. Cientes, senhores vereadores, encaminhem-se à Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Senhor presidente, pela ordem. Pois não. Mais uma vez, eu queria, não sei se pode ser agora, pedir uma suspensão dos trabalhos, para que nós discutíssemos em 10 minutos o nome do atleta do ano, condecorado pela Câmara Municipal, e também um amigo do patrimônio. Como foi feito um acordo até perante ao promotor de que nós não suspenderíamos mais a sessão, mesmo que para tratar de assuntos internos como este, eu vou propor para o senhor para que a gente possa se reunir na segunda-feira que vem, às 7:45. Pode ser? Pode ser, obrigado. Questão de ordem. Presidente, esse assunto tratado, para mim, é uma surpresa, acho que para os demais vereadores também. Todo o assunto tratado na promotoria, eu gostaria que depois informasse melhor os vereadores, por gentileza. Eu não sabia sobre... Na verdade, estava presente outros vereadores, que estavam, aliás, a mesa diretora, grupo de olho na Câmara e promotoria. Mas eu gostaria que... Não, se quiser, eu posso explicar desde já o conteúdo da reunião. Foi exatamente esse, para que nós não suspendêssemos a sessão, por conta disso atrapalhar o acompanhamento do público dos nossos trabalhos e não trazer transparência para a população. E mesmo que sejam assuntos internos ou reuniões internas, quando é algum recado ou alguma outra pessoa vem aqui para falar conosco. Outro assunto também que foi tratado foi com relação a matérias que sejam de urgência, que entram para ser votadas sem a tramitação das comissões. Isso foi também levado ao conhecimento do promotor. Na verdade, esse ano aconteceu uma vez, que foi o aumento salarial dos funcionários públicos, que todo mundo sabe a urgência que era para votar. E não é uma constante, mas, mesmo assim, nós nos comprometemos em não votar mais nenhum projeto que seja de urgência, sem que passe pelas comissões, sem ter parecer jurídico. Foi um acordo que nós fizemos sobre esses dois aspectos. Certo? Muito obrigado pela informação. Presidente, mesmo que haja risco de perda, um convênio, alguma coisa, de motivo algum? Foi dito o seguinte: aquilo que é urgente, só é urgente aquilo que não foi visto, que não foi visto antes, né? Então, foi, inclusive, diante do prefeito, essa solicitação foi feita a ele também, porque, normalmente, os projetos de urgência são do Executivo, né? A gente não vota o projeto de vereador de urgência, são projetos do Executivo. Foi feito até na presença dele, para que isso não ocorra. Então, nós não vamos votar projeto de urgência, mesmo que seja com prazo. Se tem prazo, ele tem que ver antes. Certo? Senhora, pois não. de ordem, senhora presidente. Eu concordo com o acordo que foi feito, Vossa Excelência fez o acordo, mas eu discordo que um pedido, como foi feito pelo nobre colega hoje, embora ele tenha aceitado pacificamente, sem problema nenhum, eu acho que até não tem problema nenhum mesmo não aceitar ou aceitar, mas eu não vejo impedimento e prejuízo ao público. Foi o que eu argumentei. Eu não vejo impedimento e prejuízo ao público nenhum se decidir um nome que vai ser homenageado na casa. Na verdade, foi o que eu argumentei, que isso não era uma constante, que era feito algumas questões, foi feito essa suspensão 2, 3 vezes no ano. Estava presente o vereador Rincon, Elias de Sisto, Val Miranda, e foi dito justamente isso, que isso era uma prática da casa, que eram assuntos
não deveriam, não poderiam ser tratados no plenário, até para ter uma informalidade maior ali, para que nós pudéssemos conversar e tudo mais. Mas como foi dito, até pelo promotor, que concordou com a denúncia feita pelo Olho na Câmara, de que isso não trazia transparência para esta casa, nós chegamos à conclusão de que sempre que houver essa necessidade, nós vamos fazer 15 minutos antes da sessão. Eu só queria dizer que num assunto como hoje, proposto pelo vereador, que inclusive nos debatemos muito aqui, eu não vejo, não estou dizendo que eu estou em desacordo eu também não vejo problema nenhum. Eu não estou dizendo que eu estou em desacordo com o acordo, mas eu quero dizer que, no que se trata o assunto hoje, não vejo qualquer prejuízo para a população. Eu também. Vejo mais prejuízo para o Poder Legislativo. Eu também, Obrigado. não vejo nenhum problema com relação a isso, tanto que foi exatamente isso que nós argumentamos. E como hoje, agora que eu estou pensando aqui, como hoje nós não temos ordem do dia, Barizon, nós podemos fazer depois, assim que encerrar a sessão, a gente pode fazer aqui na sala das comissões, porque vai ser. Então, se todo mundo concordar em ficar, sabe por quê, vereador? Foi dito isso na frente do promotor, como se isso não trouxesse transparência para esta casa. E nós, 4 da mesa, concordamos que não seria mais uma prática. Então, eu estaria sendo incoerente com a minha palavra diante ao grupo de Olho na Câmara, diante à promotoria, se eu fizesse diferente, mesmo achando que não teria problema, como o senhor. Pode. Um projeto de lei complementar número 14/2017, de autoria da vereadora Elisângela Mazieiro, que dispõe sobre a concessão de isenção de IPTU aos portadores de neoplasia maligna. Cientes, senhores vereadores, encaminhe-se à Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Requerimentos. Requerimento de autoria do vereador Gilmar Alves, que solicita informações à empresa brasileira de Correios e Telégrafos acerca do atraso do serviço de distribuição domiciliária e correspondências da sede do município de Mococa para o distrito de Igaraí. Requerimento em discussão. Com a palavra, a vereadora Gilmar Alves. Senhor presidente, novo vereador, povo presente. Senhor presidente, eu quero só deixar registrado nessa casa esse requerimento que eu estou fazendo lá para o Correio, que nós temos o Correio nos distritos. Não sei, eu acredito também que o brasileiro está passando do mesmo situação lá. Eles não estão tendo horário para entregar o malote lá no distrito. E sendo que a prefeitura tem um convênio com esse Correio para funcionar os do distrito. E nós temos lá os funcionários que ficam à disposição para entregar essa carta e eles não estão cumprindo com os horários que está batendo dos funcionários. Então, só isso que eu gostaria de deixar registrado aí nessa casa, junto com esse requerimento, para que tome as devidas providências e se entregue no horário que bate com o horário do trabalho do funcionário, para que a prefeitura não fique em prejuízo também com isso. Talvez dar o horário do funcionário e ele estava sem entregar a carta no começo do trabalho dele. Depois chega um monte de carta e complica tudo para ser entregue, principalmente carta registrada. Então vamos ver o que é que pode responder, para depois nós tomar outras providências. Obrigado. Requerimento em discussão. Em votação, os que forem favoráveis permaneçam como estão. Requerimento aprovado. Requerimento de autoria do vereador Ulisses Liberti Filho, que solicita informações sentidas do senhor prefeito municipal sobre a UPA, Unidade de Pronto Atendimento, a saber. Requerimento em discussão. Com a palavra, o vereador Eduardo Barizon. Quero, senhora presidente, novos vereadores, público presente,
Parabenizo o vereador Luiz Taliberti pelo requerimento. Hoje nós observamos que a UPA está prestes a ser entregue à nossa cidade, ao nosso município, mas por questão de mérito, eu quero relembrar como que foi que a gestão anterior recebeu aquele prédio. Aquele prédio, a gestão da Marielle recebeu aquele prédio, sendo que toda a dotação orçamentária já tinha sido usada. Toda a dotação orçamentária já tinha sido usada. E não tinha esgoto, o telhado estava com infiltrações, não tinha passagem de gás, não tinha finalizado quase nada a obra. Então, foi um trabalho muito grande da gestão anterior, da Maria Edna, para que isso venha a ocorrer, né? Quero dizer que é algo ainda que a gente fica um pouco preocupado, mas eu acredito que existe a viabilidade financeira para que se coloque para funcionar. E também quero deixar bem claro que a forma que finalizou agora esta obra também foi feito na gestão da Elisângela, a ordem de serviço até saiu dela para que finalizasse. Então, quero dizer que a política é dessa forma. Um começa, um toca e um entrega. Mas não podemos esquecer de nenhum dos três que trabalharam para que isso fosse realizado. E tem todo o meu respeito, principalmente pela condição que recebeu aquele prédio e pela condição que ela entregou esse prédio para que fosse finalizado agora. Só isso. Requerimento em discussão. Com a palavra a vereadora Luísa Taliberti. Alô. Um dos objetivos principais desse requerimento da UPA é a respeito da sala de raio-x, sabe? Então, uma das coisas que eu queria saber aí, e a resposta, é sobre se foi feita a proteção da sala de raio-x, já que lá vai ter raio-x, não vai, Barzão? Mas esse que é o objetivo, saber se foi feita a proteção, que empresa fez a proteção da proteção lá das radiações. Então, é isso que eu queria saber. Requerimento em discussão. Em votação, se forem favoráveis, permaneça como estão. Requerimento aprovado. Requerimento de autoria do vereador Carlos Henrique Lopes Faustino. Requer a excelentíssima senhora presidente da mesa, diretora desta casa, que encaminhe documentação anexa para conhecimento dos senhores vereadores. Elias, na íntegra, por favor. Excelentíssima senhora presidente, requer a mesa cumprir as formalidades regimentais da casa, após a manifestação do nobre plenário, no sentido de ser oficiado a excelentíssima senhora presidente da Câmara Municipal de Mococa, Elisângela Mazieiro, para que dê ciência a todos os vereadores desta casa. Documentação anexa, onde solicitei ao Poder Executivo informações sobre o dispositivo da Lei Municipal 4.669/2017. Justificativa. No último dia 27 de setembro de 2017, encaminhei ao chefe de gabinete da Prefeitura de Mococa, senhor Paulo Sérgio Oliveira, onde tendo em vista o dispositivo da Lei Municipal 4.669/2017, que autoriza o chefe do Executivo faça abertura de créditos suplementares às dotações do orçamentos previstos na Lei Municipal 4.662/2016 até o limite de 10% da despesa total fixada. Solicitei informações sobre o percentual utilizado até a data de 12 de maio de 2017. Em atenção ao referido ofício, o chefe de gabinete se prontificou e nos forneceu detalhadamente as informações solicitadas, que são imprescindíveis para conhecimento deste Poder Legislativo, salientando que, conforme a resposta do Executivo, o valor gasto no governo anterior foi de R$ 13.365.459,01.
correspondendo a 75,54% do valor suplementado. Plenário, vereador Ribeiro da Silva, 2 de outubro de 2017. Requerimento em discussão. Com a palavra, o vereador Rincon. Excelentíssima presidente, nobres colegas, público presente. Após a sessão, a votação da suplementação que foi feita semana passada, em função do acontecimento, da repercussão, na terça-feira, eu fiquei realmente num momento de reflexão, como foi dito aqui, pelos questionamentos que foram feitos, e eu fui procurar saber com mais detalhes. Nós fomos questionados no aumento da suplementação. Tenho respeito a todos envolvidos, a você, presidente, aos nobres colegas, ao público presente. E as instituições também que vê o nosso trabalho, comenta o nosso trabalho e fala dele. Agora, eu demorei até para dormir, porque foge dos meus princípios. Na vida, todos nós somos eternos aprendizes, e a gente vai aprendendo no dia a dia. E me chamou muita atenção a questão desse não aumento da suplementação. Eu fiquei, será que realmente a gente cometeu um equívoco? Pela justificativa, eu queria uma justificativa mais plausível. E a suplementação dos 10%, ela dá R$ 17.690.924,39. Os gastos que foram necessários, diga de passagem, não estamos criticando isso, foi de R$ 3.365.459,01. Dentro da suplementação dos 10%, se fosse 100%, é 75%. 75%, e se fosse dentro dos 10% que poderia gastar, foi gasto 7,55%. Duas coisas me chamaram a atenção. O primeiro fato é o fato que eu, você, presidente, Elisângela Mazieiro e Vanderlei, vamos responder até o final desse ano pelo Tribunal de Contas. No dia 30 de junho, eu recebi da Aline Pereira um ofício informa a Vossa Excelência que abaixo relacionado é a funcionária desse Tribunal de Contas do Estado de São Paulo e esta autoriza a proceder à fiscalização das contas do exercício de 2017 da Prefeitura Municipal de Mococa. Objeto do processo, Tribunal de Contas, 6.787.989/16, na conformidade da instrução. Fica a Vossa Excelência, desde já, na qualidade de prefeito interino do município de Mococa, no período informado, notificado, a acompanhar todos os atos de tramitação processual, exercendo o direito de defesa, interpondo recursos cabíveis, quando for o caso, e o que mais for de interesse, inclusive no que se refere a apartados e autos próprios que vierem a ser formados. Desde logo, fico também notificado que todos os despachos e decisões tomadas acerca de alúdio do processo serão publicados no Diário Oficial do Estado de São Paulo, na conformidade do artigo 90 da Lei Complementar número 709, de janeiro de 1993, iniciando a partir de então a contagem dos prazos processuais. Então, realmente foi necessário a ter esse aumento. Se não tem o aumento, a Prefeitura não ia ter suplementação para pagar salários, fornecedores, impostos, precatórias. Tá? Mas o que mais me intrigou e chateou foi ouvir de você, que eu respeito muito, Elisângela, que a gente estava tendo uma demonstração de responsabilidades e que estava no bolso do prefeito. E também de um membro de olho na Câmara que bateu no rosto e falou que a gente não tinha vergonha na cara por ter votado a suplementação. Então, como eu disse no começo, a gente vai aprendendo com as coisas que acontecem. Eu respeito a todos mesmo. Mas antes da gente criticar, olhe para o lado, olhe no seu redor. Às vezes tem uma pessoa do nosso lado, dentro da nossa família, que também comete erro, porque todos nós somos sujeitos a erros. Agora, julgamento prévio não deve ser feito. Tem que tomar um pouco de cuidado nas coisas que fala e respeitar as pessoas, porque todos nós somos seres humanos. Então, isso me chateou muito, tá? Essa questão. Então, aqui é só mostrando que foi necessário a gente fazer essa suplementação. Talvez seria até interessante
antes da gente colher essa informação, que viesse na justificativa do projeto. A gente discute muito de formas de projetos, falamos lá aquele dia com a promotoria, seria interessante isso. Até colocamos algumas situações lá no Poder Executivo para melhorar, até o trabalho nosso. Agora, o respeito tem que haver em primeiro lugar. Aqui nós não estamos para brincar. A gente é cobrado 24 horas. Agora, ser chamado sem vergonha, não ter vergonha na cara, tenham-me favor. Minha mãe me deu educação. Isso eu não aceito. Isso eu não aceito. Esse eu deitei na cama e sem a dúvida, eu não tinha dúvida, que vergonha na cara eu tenho. Então, não faça isso. Eu respeito a opinião de todo mundo, mas também desejo ser respeitado e todos nós temos que ser respeitados. Então, temos que tomar cuidado das coisas que a gente coloca. Teve uma repercussão muito grande no Facebook, que a gente estava endividando a prefeitura, que ia gastar 35 milhões. Às vezes, as informações, ela gera dúvida. Então, antes dela ser publicada, divulgada, todo mundo tem o direito de escrever e falar o que quiser, mas também tem que sustentar. Então, é importante a gente ter uma preocupação maior com essas coisas. Porque depois a gente sai na rua, e aí todo mundo é questionado. Por que aconteceu isso? Por que votou? Vocês estão loucos? Então, tem justificativa. E eu tive o cuidado de falar com o departamento financeiro, com a contabilidade da prefeitura, para não falar nenhuma besteira. E aí foi passado os dados que contém aqui todos que contêm os dados aqui para todos os vereadores, todo mundo vê. Tem a planilha, tem uma planilha com gasto de R$ 3.793.780, que, se não me falha a memória pela informação, foi o acordo feito, que você fez muito bem, da dívida do INSS, que conseguiu a certidão negativa, e a gente tem que louvar essas coisas, foi necessário, como eu disse no começo, e a segunda planilha, que é a junção, R$ 9.571.679,01. E passou pela Câmara uma votação, um gasto de operação de crédito, que você enviou, nós votamos, de R$ 4.494.000, que foi em razão esse valor para suplementar as casas CDHU de São Benedito das Areias, e está aqui no meu celular, depois e foi, não me lembro, acho que para a Santa Casa, que foi necessário. Então, o esclarecimento que eu queria dar a minha insatisfação na questão das críticas que foram colocadas e ficou no ar, e eu precisava me posicionar, não quis me posicionar em rede social, e sim no plenário. Era isso que eu tinha para falar. Senhores vereadores, acho que é preciso fazer pontuar algumas questões na tua fala, vereador. Tem algumas confusões aí. Então, vamos esclarecer. O que é o quê? Quando a gente fala de suplementação, a gente está falando em dotação orçamentária, a gente não está falando em dinheiro. Primeiro, eu queria até te dar uma parte e perguntar para o senhor de onde saiu esses números, que eu quero ver a resposta oficial, porque eu não, aqui na casa eu não sei se tem. Na verdade, está inserido no requerimento. Não, então, mas esses números que ele leu no requerimento, quero saber de forma oficial. Não, está aqui, ó. Tem essa resposta na Câmara? Aqui, ó. Eu oficiei e trouxe para cá o ofício. Essa resposta não veio para casa. O ofício está na casa. Tudo bem, sem problema. Só uma questão, um questionamento. Eu fiz a questão, pedi e recebi e está protocolado. Tá certo, datas. Obrigado pela parte. Queria saber se foi feito de forma oficial. Se está aí, eu gostaria de ter a cópia da resposta. Em segundo lugar, toda prefeitura sempre vai precisar de suplementação. Sempre vai precisar. A questão não era de 10% é necessário, 10% é suficiente ou não. Lógico que não é suficiente. A questão é que passou de 10%, tem que passar pela Câmara. Não que ele não possa suplementar. Não que ele não vá suplementar. Se eu, como prefeita interina, estabeleci os 10%. Se eu tivesse continuado como prefeito, passou dos 10%, iria passar pela Câmara. Você está entendendo?
Não é que ele não precisa, não é que eu disse que a prefeitura não precise de suplementar, precisa. O que eu estava dizendo é que nós, como vereadores, devemos e temos que ter maneiras de fiscalizar. E essa é uma maneira de acompanhar a prefeitura. Você está entendendo? Porque se passa a suplementação pela Câmara, nós acompanhamos. Se você não passa a suplementação para cá, você dá o direito do prefeito mexer no orçamento conforme ele acha que deve. Não estou dizendo que vai ser da maneira certa, da maneira errada, não é isso. Só que não vai passar por aqui. Passou de 10%, passou de mais ou menos 17 milhões, passa pela Câmara. Quando a gente dizia, né, na sessão passada, que está se dando maior poder de endividamento para a prefeitura, porque se você suplementa sem passar pela Câmara e depois, não é dinheiro, suplementação não é dinheiro. Se você tem suplementação, você tem como gastar, certo? Se você tem a suplementação, você tem como fazer uso desse dinheiro, porque ele existe na dotação orçamentária. Então, se você passa pela Câmara, os vereadores têm poder de acompanhar e de fiscalizar. Eu não estou dizendo, em nenhum momento eu disse, que a prefeitura não precisa de mais de 10% de suplementação. Nenhum momento, é lógico que vai precisar. Eu usei a suplementação, esse valor que você está colocando aí, principalmente porque a gente precisava fazer o maior contrato da cidade, que era o de saúde, e precisou ser suplementado. Não foi utilizada a suplementação. Então, quando você fala que o gasto é de 13 milhões, não é gasto de 13 milhões, é suplementação. Foi gasto muito mais do que isso com saúde. Então, suplementação, na questão da suplementação, não foi nem utilizado, porque a licitação foi cancelada. Então, ele ainda está ali. Você está entendendo? Então, tem algumas divergências aí. Crédito adicional também não é suplementação, é outra coisa. Então, são questões que diferenciam aí dentro da questão orçamentária. O nosso dever de fiscalizar, o nosso poder de fiscalizar está se passar pela Câmara. Se não passar pela Câmara, a gente não acompanha. Então, passou de 10%, ele passa pela Câmara. Se ele tiver 20%, 30% de suplementação, e isso não existe, lógico, na verdade, vai ter apontamento, aliás, já tem apontamento de desequilíbrio orçamentário desde junho, porque tem mesmo, as contas, todo mundo sabe aqui que as contas não fecham, não é segredo para ninguém, mágica também não tem, né? A gente precisa ser realista. Então, o nosso poder de fiscalizar, de acompanhar, está no pedido de suplementação. Não que não vá ser feito, mas está passando pela Câmara, nós temos conhecimento, nós estamos discutindo, nós estamos vendo o que está acontecendo. Assim, você dá o poder dele mexer no orçamento sem o nosso acompanhamento, sem a nossa permissão. É só isso. E quando eu discuti, fiquei mesmo, também fui para casa, demorei para dormir, ou melhor, nem dormi, justamente pensando nessa questão que já foi amplamente discutida, e eu até me dirigia muito mais incisivamente com os vereadores que estavam aqui no ano passado, porque foi tão discutido isso na gestão passada, foi tão falado. Se você perguntar para prefeitos, se realmente eles querem, é muito mais fácil não precisar passar pela Câmara. Eu posso suplementar sem passar pela Câmara? Para que eu vou passar pela Câmara? Então, eu prefiro suplementar por aqui. Eu faço da maneira que eu quero, que eu acho que eu devo. É mais fácil o Poder Executivo. Só que também não vejo dificuldade nenhuma em fazer um projeto e mandar para a Câmara analisar. Não é que não vai passar. Vai passar, a gente sabe que tem necessidade. Só que a gente está tendo o poder de acompanhar. Você está entendendo? Então, foi nesse sentido que a gente discutiu e debateu tanto aqui nessa casa. Porque eu acredito, e tenho certeza, tenho convicção, de que muitos aqui que dividiram esse espaço aqui comigo no ano passado, concordam comigo, ou pelo menos concordavam até ontem, né, até antes daquela sessão. Porque era alguma coisa assinada. Assinada. Eu não estou dizendo nem de palavra, eu estou dizendo de assinatura. Então, concordava comigo, e, de repente, passaram a não concordar mais. Então, foi esse ponto que eu falei, mas porque até então, quando era oposição, não concordava comigo. Agora, eu nunca mudei de opinião, porque quando eu era vereadora, era da base da situação, e eu votei na emenda de 10%.
Eu achava que era muito mais coerente, muito mais prudente a suplementação em 10%. Eu votei. Quando eu era prefeita, eu mandei para a Câmara em 10%. Enquanto vereadora, agora, nós fizemos a emenda para bloquear os 20%. Eu mantenho a minha posição desde sempre, desde quando eu era situação, desde quando eu era prefeita, enquanto vereadora. É uma só. É uma fala só. E eu questionei os vereadores, principalmente, que estavam aqui o ano passado, e que defendiam os 10%, e que assinou os 10%. Essa foi o meu choque. Então, eu acho que a gente tem que ter coerência naquilo que faz, naquilo que fala, tem que ter responsabilidade, sim. Acho que isso é uma questão de responsabilidade. E não acho que isso atrapalharia de maneira nenhuma o Executivo. Simplesmente, o Executivo teria que fazer um projeto de lei para suplementar aquilo que fosse necessário e nos daria o direito de acompanhar. Só isso. Você está entendendo aonde foi que... E também algumas questões aí da sua fala que eu não concordo, que eu, na verdade, não é que eu não concordo, é uma questão de interpretação diferente da sua. Né? Então, foi nesse sentido, e eu continuo mantendo mesmo, não retiro nenhuma palavra do que eu disse na sessão passada, porque eu fiquei indignada, essa foi a verdade. Uma parte. Pois não. Elisângela, na tua época de prefeita, você mandou os relatórios mensais de orçamento gasto para essa casa? Todo mês. Você recebeu? Você era o presidente da Câmara? Recebi e entrou na sessão para você também ver. Os 4 meses você recebeu? Que foi mandado. Eu não vou falar de forma exata, mas quando mandava os orçamentos aqui, passava por sessão, tem que verificar. Quanto você deixou de dívida aqui na tua época? Não, isso foi até apresentado em audiência pública. Isso aí foi naquela audiência que o senhor Delmiro fez aqui. Sim, você estava até presente. Elisângela, o Josi e o Elias. Porque hoje, que eu estou sabendo, desde 2017, a prefeitura está com 14 milhões de dívida. Você deixou dívida? Não. Você recebeu alguma coisa negativa da mão dela? Na verdade, eu não sei se essa é a discussão. Eu não tenho conhecimento desses 14 milhões. Então tá bom. O conhecimento que eu tenho é que a prefeitura, na projeção de arrecadação, para não falar o número exato, que é a arrecadação desse ano, foi prevista para 176 milhões. 176 milhões e 909.243 reais e 93 centavos. Em agosto, quando eu estive na reunião, na audiência pública, era para estar arrecadando uma média nessa época, de 116 milhões por média. Tinha arrecadado 104 até o momento. Então, pode ser nessa diferença. Não vai fechar com 176 milhões, com certeza. Isso é a certeza que nós temos, que não vai fechar. Não vai passar de 155. Que no 176 não vai chegar, provavelmente, bem provável, pelo como que caminha. Agora, para mim, essa da questão da dívida de 14 milhões passa a ser novidade, mas vou também buscar o conhecimento, para não dar uma declaração aqui que não seja depois que entre no questionamento. Vou procurar saber. Então tá bom, obrigado. Nada. É isso, acho que eu queria deixar claro, acho que eu consegui explicar, né, Rincon, os meus pontos aí em desacordo com você e também a questão aí que eu acho que ficou mal entendida, de que a prefeitura necessita, sim, de mais de 10% de suplementação. O que a gente discutiu é que passou de 10%, tem que passar pela Câmara. Dessa maneira que foi feita, ele tem até 20%, ele tem até 34 milhões para remanejar sem passar pela Câmara. Está certo? Não vai dar nem esses 34. Né? Seguir mais ou menos o percentual da arrecadação, vai dar uma média de uns 30 milhões. Né? Que seja.
Não, mas o percentual Em é dentro do percentual? orçamento previsto. Pode- Se for a arrecadação for menor, prevalece a previsão do orçamento. Entendi. Obrigado, Elias. É isso. O requerimento ainda em discussão. Com a palavra, o vereador Eduardo Barizon. Fred, estivemos aqui, eu, Giroto, Bob, na audiência de sexta-feira sobre o quadrimestre. E nessa questão orçamentária aí, até estava o chefe de gabinete, e falei, estava o prefeito, até aí o Giroto estava do meu lado, eu falei. Um dos maiores problemas que ele prometeu que não vão fazer mais é colocar 2 projetos num só. Isso aí fica ruim. Está entendendo? É igual aquele se colar, colou. Né? Como se nós aqui não fôssemos ler os projetos. Todos nós vamos ler os projetos, independentemente de quem quer que seja. Tá certo? É o bem comum. Então, isso ficou muito ruim. Outra questão que eu quero deixar bem claro, e perguntei aqui na audiência pública, né? A audiência, nós até filosofamos um pouco mais, vamos até muito mais além, né? Mas a questão do INSS e fundo de garantia, não estão recolhendo. Então, quer dizer, a mocidade corre risco de ficar sem CND no final do ano. Entendeu? Então, o que eu entendo, isso é preocupante. Pode falar. Só uma parte. Não está recolhendo? Parcialmente. Ah, tá. Recolhendo parcialmente. Entendi. Parcialmente. Foi bom, desculpa, foi bom o senhor interpelar. Né? Então, isso aí trava a prefeitura. Né? E nós precisamos ver essas questões. Uma outra coisa que eu acho que é principal, que eu chancelo a palavra da nossa presidente. Qual a nossa função aqui? Qual que é a nossa função? Eu tenho 4 anos de governo, o BIM tem 3 mandatos, né, BIM? O Braz. Eu nunca vi um projeto aqui, nesses 4 anos que eu passei, de suplementação que fosse rejeitado. Eu nunca vi. Nunca teve, Rincon. Nunca teve. Não custava nada continuar os 10%, que eu acho que é a forma. E detalhe, né? E eu, quando era 3 anos, eu falei os 4, mas foi em 3 anos, no outro foi a mesa diretora que apresentou, eu que fiz a emenda de 10%. A Maria Edna era situação. Por quê? Valorizar o nosso trabalho. Dar mais transparência à comunidade. Então, era isso. Eu acho que o que está assim... E a preocupação é o seguinte, vai ter orçamento, porque isso aqui, suplementação, não é dinheiro. Vai ter orçamento para isso? Então, quando se faz uma analogia assim, que deu um cheque em branco sem fundo, é mais ou menos isso. Está entendendo? Mais ou menos isso. Então, eu acho que é algo assim que a gente tem que ficar preocupado. Sim, né? O município... tudo bem, fala que não gosta de falar, mas colocar o município num buraco que é muito difícil. Que é muito difícil administrar. Né? Ô, Elisângela, quanto fica brecado no Fundo de Participação do Município todos os meses de negociação de dívida? Eu não estou me lembrando os valores. Também, acho que em torno de 800 mil, mas não me lembro. É mais ou menos isso, 800 mil ao Exato. mês, Rincon. Põe isso vezes 12. Por ano. Imagina 10 milhões você está investindo em educação e saúde no município de Mococa. Você está entendendo? Então era por isso só. Agora, eu achei que foi legal, a conversa foi boa. Não, eu também acho. Eu estou entendendo. Só a questão do questionamento mesmo. Só voltando ali, eu encontrei aqui aquela hora do questionamento do Giroto. No mês de agosto, a arrecadação foi 104 milhões. E a previsão era de a arrecadação no mês de agosto, geral, todo, a somatória, foi até agosto, perdão, a falha na colocação, foi de 104 milhões.
E a previsão de arrecadação até agosto era de 117 milhões. Só para a gente ter um prognóstico aí, como que está a situação nossa. Entendo plenamente o que Elisângela falou, que você falou, a colocação do Giroto, a gente entende. Eu só quis colocar a questão que, realmente, naquele momento foi necessária, foi tudo novo para nós em Mococa, tá? Mas é que você falou, discussão perfeita, com todo mundo com coerência, defendendo aquilo que pensa no momento, e a intenção não é nunca prejudicar ninguém, e sim esclarecer os fatos. Só que eu quis citar um pouco do lado que a gente foi questionado, da forma que a gente foi questionado também. Acho que é importante, mas perfeito as colocações. Mas a democracia é dessa forma, a gente conversando vai se entendendo e vai se argumentando, né? O que nós precisamos ter, sem sombra, para não deixar dúvidas, responsabilidade com o dinheiro público. Dinheiro público é sagrado. Requerimento em discussão? Com a palavra o vereador Luiz Braz. Senhora presidente, nobres colegas, público presente. Permita-me começar a minha reflexão do requerimento solicitando de todos, quando a gente discutir, o respeito pelo outro, ou pela ideia e pela visão do outro, como eu já expliquei aqui um dia, de algo que aconteceu e eu quis fazer uma analogia para mostrar o que eu entendia. E vou usar uma outra agora para mostrar a visão que a gente pode ter no momento e pode ter no outro. Graças a Deus eu ajudo a minha esposa a limpar a casa. Mas eu vou chegar, senhora presidente. Eu vou pedir só para o senhor ater ao requerimento. Eu estou atendo ao requerimento. Pois não. Estou atendo. Eu entrei num cômodo perto da minha casa, que é do meu vizinho, do vizinho na comunidade, e encontrei lá no lixo do banheiro um saquinho de salgadinho. A primeira visão minha foi: caramba, uma pessoa veio aqui, usou o banheiro e, ao invés de usar papel higiênico, usou o saquinho de salgado. Logo me veio a resposta: não, a pessoa usou o lixo, mas não fez isso. Mas a primeira visão que eu podia ter é um discernimento errado daquilo que estava acontecendo. Então, a semana passada, retrasada, nós tínhamos uma visão aqui. Se ela foi diferente do passado, muitas coisas são diferentes. Muitas coisas mudam, muitas coisas modificam. E as razões lá do passado eram sérias, e as razões de hoje são sérias. Então, a maneira de olhar minha, de enxergar, é diferente da senhora, é diferente de todos os vereadores, e de entender. Agora, porque eu enxergo diferente e vejo diferente, sou chamado de irresponsável? Sou chamado de inconsequente? Não. Então, aqui está no requerimento do vereador hoje, que o governo interino de 4 meses usou 75% da verba de suplementação, do recurso de suplementação que já existia. 75%. Quer dizer, então, quando algum inconsequente vai pôr no jornal que o prefeito vai ter 35 milhões, não. Para começar, se a arrecadação for menos, ele não vai ter isso. Então, ele já pegou uma suplementação que já foi usada, quase que a totalidade do que já estava reservado, que seria os 10%. Então, para a nossa visão, havia necessidade, porque foi nos solicitado, da ampliação daquele valor, justamente para que o governo que teve e que está tendo 8 meses para governar, tivesse a mesma liberdade e tranquilidade que a senhora e quem estava no governo teve, sem passar pela Câmara. Importante se seja mais de 10 ou menos de 10. Deixa eu concluir, senhora presidente, só um minuto. O requerimento que o vereador fez, ele já tem a conclusão de que foi usado os 75%.
E não estou dizendo que seja errado, usou porque tinha que usar, usou porque era necessário usar, jamais estou julgando a sua atitude de usar, mas sim, estou falando que nós, por uma posição nossa, por um modo de enxergar hoje, principalmente os que vieram da última legislatura, a visão que nós temos hoje, ser chamado de irresponsável, de refém e de outras coisas mais, senhora presidente, eu sempre debati forte com qualquer pessoa aqui, mas jamais, na minha discussão, no meu debate, eu menosprezei e disse que o vereador era irresponsável por causa da posição dele. Volta aqui, o dia que votamos e perdemos uma votação, eu cheguei num vereador aqui, amigo, nós somos amigos, e o que nós perdemos aqui não é nada. O fato de você votar a favor ou contrário não muda. Então, o que nós estamos tratando aqui é que a suplementação já estava usada, e a atual administração, que tem 8 meses para administrar, viu e entendeu que para poder administrar precisava dos 10%, que talvez nem use, porque do valor que existia, como foi colocado aí nos meios de comunicação, já não era 30 milhões, porque quase 13 milhões, conforme o vereador colocou aqui, 13 milhões já foi usado. Suplementação, vereador. 13 milhões, a suplementação de acordo com o requerimento do vereador. 13 milhões já foram usados. Então, o que a gente entende, senhora presidente, é que as coisas, quando vocês querem explicar, elas têm solução. Quando nós queremos ter a nossa interpretação, ela não tem solução. Quer dizer, a nossa interpretação está sempre errada. A interpretação dos senhores está sempre certa. Nós estamos sempre errados. Vocês estão sempre certos. Então, nós estamos, sim, indignados com essa situação, no sentido de não ter sido respeitado o nosso modo de ver, nosso modo de enxergar, a nossa maneira de interpretar. Se a de vocês, e eu respeito, era importante do jeito que vocês defenderam, louvável, louvável, acho que vocês têm o direito de defender. Eu acho que é o direito, mas o nosso também, sem ofensas a ninguém, sem denegrir a imagem de ninguém, sem dizer que o outro é responsável ou irresponsável. Então, hoje, senhora presidente, nós estamos aqui para dizer, com esse requerimento, que as coisas não foram do jeito que foi colocado, pelo menos o que se deu a entender do que estava na nossa cabeça e na nossa interpretação, não foi como era, e nem como foi divulgado nos meios de comunicação. Mas aí lá, eu acho que para os meios de comunicação hoje aceita tudo, escreve tudo, e as pessoas sem discernimento nenhum vai lá concordando, vai curtindo, vai fazendo comentário. Né? Eu respeito, é liberdade, eu respeito, mas lá acontece tudo. Então, o importante é nós entendermos que é preciso respeitar a interpretação do outro, o modo de enxergar do outro. Se ganhamos a votação naquele momento, tudo bem, na outra nós perdemos, mas que fique registrado que se usou quase todos os 10% que já existia, para um governo de 4 meses, não é possível que a gente ia fechar as portas para um governo que tem 8 meses para administrar. Muito obrigado. Eu te pedi uma parte. Desculpa, perdão. Agora que o senhor terminou de falar, eu insisto numa parte porque eu quero lhe fazer uma pergunta. 2 coisas. Primeiro, eu quero só fazer uma afirmação, depois eu vou te fazer uma pergunta. Nós cancelamos a licitação. Essa suplementação foi feita com base no contrato de saúde que seria feito através de licitação. A licitação foi cancelada, então não usou a suplementação. Segundo, eu queria fazer uma pergunta para o senhor. Então, para o ano que vem, que ele vai ter o ano todo, né, nessa linha de pensamento do senhor, eu entendo que o senhor mudou de posição, eu entendo perfeitamente sua posição de hoje, não vamos discutir sobre isso. Então, o senhor concorda para o ano que vem que seja 10% de suplementação?
Primeiro, a primeira colocação que a senhora colocou, que a senhora disse que não usou. A senhora perguntou para ele se ele tinha uma cópia para passar para a senhora, porque a senhora não tinha... Não foi feita a suplementação. Foi feita a suplementação, querido. Estou dizendo que foi cancelada a licitação. A senhora fez uma indagação minha vez. Pois não. A senhora perguntou para ele se ele tinha uma cópia para que a senhora tivesse conhecimento. Então, se a senhora não tem conhecimento do que ele fez, então não posso nem responder, porque a senhora precisava ter o conhecimento do que ele pôs aqui como suplementação. Aí eu posso responder. Segundo, com relação aos 10% ou 20%, quando for votado, eu respondo da seguinte forma: o futuro não pertence a mim. O futuro, por enquanto, pertence a Deus. Se vier os 10%, eu vou estudar. Não, já veio, já está em 20%. Se vier os 20%, eu vou estudar. Já está em 20%. E vou tomar a minha posição. Não, porque eu estou fazendo essa pergunta para o senhor, porque o senhor está dizendo que agora é um momento atípico, que ele está tendo 8 meses, já tinha até sido usado uma parte da suplementação. Então, vamos entender que seja por conta do momento atípico, essa mudança sua de posição. Estou perguntando se vai continuar nessa mesma, agora, já que o ano que vem a situação é completamente outra. Senhora presidente, como agora é um momento atípico... Não, mas já está na casa, já está aí. Já mandou em 20% para o ano que vem. Estou dizendo. A senhora pergunta e não deixa de falar. Pode falar. Por favor, eu lhes respeito muito, mas a senhora precisa me respeitar também. Como a senhora está dizendo que agora é um momento atípico, no passado, quando embora talvez a senhora nem saiba disso, também era um momento atípico, porque eu estava brigando com o Poder Executivo, que estava cerceando também o orçamento da Câmara, que hoje a senhora pôs aqui, não teve cerceamento de ninguém, mas eu tive, porque eu era presidente desta casa, eu tive. No primeiro ano eu não tive, fui lá, conversei com o chefe de planejamento, estudamos emendas aqui, aqui e ali, e foi concordado. No segundo ano eu fui e falei, não tem assunto, o orçamento é aquele que mandou e aquele que vai ficar. E tanto é que nós mudamos o projeto, tanto é que, se eu não estou enganado, houve um erro grave do Poder Executivo no ano passado, porque parece que ficou o orçamento do ano passado para este ano 0, e não ficou 0. Todo mundo sabe aqui que não ficou 0. O Guilherme, aqui dentro dessa sala, brigou e brigou muito. Não, se deixar um orçamento 0, não tem governo que tudo isso por causa do nosso orçamento da Câmara aqui, que também era tipo, não pode. Aí o que nós fizemos? Aí que nós pusemos os 10%. Então, alguma coisa aconteceu nesse trâmite daqui para lá, porque eu tenho, 99% que o orçamento do ano passado para esse ano não ficou em 0. E pelo que eu vi falar, disse que a senhora pegou o orçamento com 0. Alguma coisa aconteceu nesse meio do caminho aí que não foi 0. Eu, pelo menos, eu tenho uma certeza assim de 99% que não aconteceu isso. Quando foi pedido, inclusive, nós votamos aqui se não me engano, uns vetos, que nós tínhamos feito algumas emendas, não sei se os vereadores do passado lembram, que nós acatamos o veto do Poder Executivo. Nós acatamos, inclusive, tinha uma mudança do vereador Chico do sindicato, que sentava aqui, ó. Nós acatamos, não sei se vocês lembram, nós acatamos o veto, não foi isso? Tudo inconstitucional. Tudo bem, mas nós acatamos. Então, eu estou dizendo que, no meu ponto de vista, posso estar errado, não ficou 0. No meu ponto de vista, já tinha ficado 10%. Mas isso também já foi resolvido. Obrigado, senhor presidente. Ficou 0, porque foi vetado e ficou vetado. Então, ficou vetado. Isso não foi vetado. Não, foi. Foi vetado e ficou vetado. Não, o que foi derrubado o veto foi só a questão do não foi derrubado o veto nem nada. Vetou e ficou vetado. Ela ficou com 0. Aí eu tive que restabelecer nesse ano. Com a palavra o vereador Eduardo Berizon. Só quero fazer aqui um pensamento. Que, em primeiro lugar, eu volto a repetir, igual eu falei semana passada, o orçamento não é da Elisângela, o orçamento não é do Vanderlei. O orçamento é de Mococa. É da Prefeitura Municipal de Mococa. Tá? Quero dizer que sei dessa parte aí, dessa suplementação, que foi sim para que se pudesse fazer a licitação para a parte lá do serviço de saúde que é prestado por terceiros, né? Porém, contrato esse foi cancelado, licitação essa pela atual gestão. Tá?
Mas o que eu quero deixar assim bem claro, independente de qualquer coisa, mesmo que tivesse gastado 75%, que não vejo dessa forma, porque suplementação não é dinheiro, tá certo? Não é. Se foi marcado para aquilo, não ocorreu, então quer dizer que não usou. Ponto. Vamos ser claros. Não usou. Mesmo que tivesse usado, não custava nada fazer um projeto, mandar para essa casa, mesmo que nessa situação que foi apresentada, para que nós pudéssemos autorizar. E seria autorizado. Qual seria o problema? Teria algum problema? Não teria. É isso que nós estamos aqui, meus colegas. Né? Eu acho que vereador, a maior dificuldade nossa é elaborar leis. Porque quase nada a gente pode. A nossa principal função é fiscalizar. É fiscalizar. Entendeu? De repente, manda uma suplementação, que é para construir isso, aquilo. Tal. A suplementação, porque não vai ter dinheiro para pagar o salário de dezembro, janeiro. Está entendendo? Então, eu não vejo justificativas palpáveis para que justificasse uma suplementação acima de 10%, além daquela que já tinha. Porque estaria valorizando o nosso trabalho, somente o nosso trabalho. E, com certeza, o que vier aqui de suplementação, com relação, né, até mesmo na Câmara está aqui, eu acho que o Ulisses Guimarães falava que não existe urgência urgentíssima, existe a falta de planejamento. Né? O Ulisses Guimarães falava isso. Então, isso é fundamental. Agora, eu vejo que nós estamos aí para votar, já veio 10%, que nós vamos manter isso. Eu não mudo o meu modo de pensar com relação a isso. Se, quando eu era da situação, eu agi dessa forma, a oposição agirei da mesma forma, e jamais com o objetivo de prejudicar qualquer andamento. Né? Se for bom para o município, vou ser sempre favorável. Com a palavra, a vereadora Val Miranda. Boa noite, senhores vereadores, senhora presidente, público presente, público que nos assiste em casa. Às vezes eu vou falar a verdade, eu sinto vergonha de estar na sessão, porque a gente vê tanto interesse próprio. Cadê o interesse pelo povo que nos colocou aqui, que nos elegeu? Né? Vamos trabalhar pelo povo. Vamos brigar pelo povo, pela população de Mococa que confiou em nós, que nós estamos aqui representando eles. Não é prefeito, não é ex-prefeito. Nós estamos aqui representando a população que confiou em nós, que deu esse crédito para nós. A preocupação nós temos aqui a receita, né? O que foi orçado, de algo muito importante, que é a cota, parte do ICMS, que foi orçado para 2017, 49.300.000, e até agora foi arrecadado 32.587.000. E para 2018, o orçamento é de 52.200.000. Então, quer dizer, muito além, né? Muito. A cota parte do Fundo de Participação Municipal foi orçado para este ano de 2017 em 32 milhões. E até agora foi arrecadado 20.740.000. Para 2018, nós temos aqui 33 milhões orçado e 900. 33 milhões e 900. Então, o projeto de aumento é de 6%, sendo que o próprio governo federal projeta 4,5%. Então, está além, está demais. Entendeu? Da onde vai sair isso? Essa é a nossa preocupação. A preocupação com a população, a preocupação com o povo mocoquense. Essa tem que ser a nossa preocupação. E nós temos que fiscalizar, sim. Nós temos que ir para cima, sim, para defender a população, sim. Boa noite.
Requerimento em discussão. Com a palavra o vereador Binta Liberti. Presidente Elisângela, vereadores, público presente. Eu não sei se é porque a gente vai ficando mais velho, né, Giroto? Não sei se é ficando com o saco cheio, mas a realidade é o seguinte, eu acho assim que há várias sessões, está tendo muitas assim discussões pessoais que não está levando a nada. Então, eu vejo, por exemplo, assim, falando no português claro, o prefeito tinha direito a 10% de suplementação. Não é isso, vereador Braz? E, pelo que foi falado, a ex-prefeita já tinha gastado 7,5%. É isso? Sobrou 2,5% para o outro prefeito tocar o resto do mandato, até o fim do ano. 8 meses. Eu penso assim, que os 10% está excelente. Eu acho que o prefeito, se ele tiver que suplementar mais, ele tem que pedir autorização para a Câmara, né? E eu sou vereador pelo 3º mandato, eu acho que sempre que foi solicitado, sempre foi atendido. Acho que, não me lembro, né? Agora, concordo com você, viu, Val? Eu acho que o vereador parece que está perdendo a função, né? Eu acho, por exemplo, respeito tudo, mas eu acho um absurdo o vereador não poder encerrar, parar a sessão e fazer uma reunião. Eu acho que está travando demais o legislativo. Ou é poder independente ou não é. Eu acho que o poder legislativo está, infelizmente, está ficando assim amarrado, e eu acho que está tendo aí a mudança aí do. Você me desculpa, Elisângela, mas vou sair um pouquinho do assunto, do regimento, aí, estudo para mudar regimento, mudar sessão, mas vou falar uma coisa, viu? Eu acho que tinha que acabar tudo. Eu acho que tinha que tirar hino nacional, tinha que tirar hino da cidade, tinha que tirar versículo bíblico, tinha que cancelar essas sessões que a gente faz aí, sessões de homenagem, sabe? E trazer a coisa para uma coisa mais prática, sabe? Essa que é a verdade da nossa sessão. Porque eu vou falar uma coisa, eu não tenho vontade nenhuma de ficar aqui do jeito que a coisa está rolando, né? E eu repito as minhas palavras às suas, viu, Val? Dá até vergonha de vir aqui, dá até vergonha, sabe? Respeito a opinião de todo mundo, mas, pelo amor de Deus, né? Isso aqui já era, essa que é a verdade. Requerimento em discussão. Com a palavra o vereador Brasilino. Senhora presidente, nobres vereadores, público presente. Parabéns, bem, gostei das tuas. Às vezes eu evito de falar, porque você começa a falar, e eu acho assim que isso aqui não é mais, não está mais uma casa do Legislativo. Isso aqui virou uma briga aí, vocês acho que todos se conhecem desde tempo de escola e todos amigos, mas virou uma briga, assim, pessoais. Quando eu vejo a dona Val dizer assim, não estão preocupados com a cidade, não está não sei o quê, isso é vergonhoso, viu, Val? Você me perdoa. Todo mundo aqui, eu acho que tem preocupação com a população, é obrigação nossa de ter preocupação com a população, foi eleito pelo povo, o que precisa parar a gestão passada gastou-se tanto, a gestão passada, e viu que é bom para a cidade tocar daqui para frente. Hoje eu ouvi dizendo assim, largaram na gestão passada 23 milhões de INSS sem pagar. Não pagaram, aonde travou 90%. Eu disse, isso não me interessa, mas temos que interessar daqui para frente. Porque se casa com a viúva, você tem que se virar daí para frente. Na hora de ganhar a eleição, todo mundo quer ganhar a eleição. Todo mundo se disputa e tal. Mas agora dizer que não estão preocupados com a cidade, com a população, isso é ridículo demais escutar, isso é coisas pessoal, porque acho que todo mundo tem a sua preocupação. É o que eu tinha a dizer. Uma parte só uma parte, só uma correção aí. Eu quero deixar bem claro que conste nas atas dessa sessão, Brasilino, que quem destravou essa cidade foi a prefeita Elisângela Maziero, porque ela acertou todas as questões para o atual prefeito receber com o CND. E vocês sabem disso. Uma parte, vereador. Eu falei e torno a repetir. Eu não acredito que todos aqui estejam preocupados com a população. Nem todos. Talvez o senhor, mas nem todos. A gente vê interesse próprio aqui.
Requerimento em discussão. Vou pedir para os senhores, quem for usar a palavra agora, se atente ao requerimento. Se for para fugir do assunto, melhor a gente colocar em votação. Senhora presidente, na discussão do requerimento foi colocado aqui, não lembro qual vereador, e até o vereador Brasilino colocou agora, e eu quero só lembrar que foi citado isso em reunião também, que se tivesse ficado alguma dívida do governo passado. O que nós temos a informação, não lembro qual vereador que perguntou, que de INSS ficou 27 milhões para a atual administração. Coisa normal, eu acho que não vejo lá, mas estou dizendo que ficou. Obrigado, senhor. Então, o senhor não deve ter participado das audiências que teve. Isso não é verdade. Até foi aqui, nesse plenário, teve audiência pública, foi apresentado todos os balancetes. Os senhores, como vereador, também têm conhecimento. Foram 20 milhões da gestão passada que ficou para essa gestão, sendo, não me lembro ao certo, mas boa parte desses, acho que acredito que perto de 15 de INSS, não 27 milhões. Não, na verdade, assim, eu concordo com os senhores, e você pode ter certeza que esse ano vai ficar também. Vai ficar e muito, porque está virando uma bola de neve, né? Está ficando um impagável, principalmente com a questão da dívida deixada pelos daqueles 70 milhões. Então, assim, está ficando impagável. E o INSS a primeira coisa que acaba deixando de pagar. Está sendo recolhido parcialmente, que eu tenho certeza absoluta que está se recolhendo apenas a parte do funcionário. O patronal não deve estar recolhendo nem um centavo. E vai chegar no final do ano e vai ter milhões de dívida do INSS, vai ficar sem CND, você pode ter certeza. Isso é matemática, não tem muita mágica, né? Eu só queria dizer, senhora presidente, que sendo 20 ou 27, conforme chegou a nós, é que a pergunta feita, eu estou respondendo. Que, ok, que 20 ou 27 ficou um valor de governos passados. Obrigado, senhor presidente. Sem dúvida nenhuma. E vai ficar desse ano também para o ano que vem, com certeza. Requerimento em discussão? O Rincon, você falou de uma dívida de 14 milhões no exercício desse ano, até agosto. Foi você, Giroto? O Giroto citou, que assim, a arrecadação até o mês de agosto foi de 104 milhões. E a projeção era de 117. Não, mas teve um vereador que falou uma dívida de 14 milhões, não é, Giroto? Foi o Giroto que comentou. Então, você vê uma coisa, se a prefeitura tem que dever mesmo, não tem jeito, porque 14 milhões em 8 meses é 1.750.000 por ano. Então, não tem, é matemático a coisa, por mês, né? Então, não tem, você multiplica isso aí por 12, você vê, vai dar 20, 21, 22 milhões. Então... vou até apurar essa questão, porque eu não sabia desses 14 milhões. Então, até não estava... Foi na audiência que comentou, Giroto? Foi na última audiência que comentou? Então, por isso, já que deve muito, o que tem que fazer tem que cortar embaixo, sabe? Então, por exemplo, a gente tem batido isso aqui já várias vezes sobre o número de assessor, que todos vocês, todos nós, a população, sabe o exagero de assessoria que tem hoje na prefeitura, né? Então, o gasto aí, se eu não me engano, gira em torno de 10 milhões no mandato, com assessoria. 10 milhões, né? Então, é difícil. Você pega 10 milhões aí, olha o que você poderia fazer numa cidade com 10 milhões. Eu tenho uma foto aqui de uma pessoa que mandou uma ambulância onde o filho dela foi transportado hoje. É vergonhoso. É vergonhoso. A ambulância. Coisa impressionante, né? Então, a gente percebe que não tem dinheiro para nada e não se faz nada. E não vai fazer nada mesmo. Essa que é a verdade. O Bob pediu para falar. Com a palavra, o vereador Bob. Senhora presidente, nós vereadores, por presente. Estou aqui no primeiro mandato, apesar de ter assumido um curto período na outra gestão, e assim, nada melhor do que a senhora que faz parte do nosso partido, bancada,
A senhora sabia que eu não tinha muito interesse. Um dos motivos é esse, que eu sempre frequentei essa casa e eu sei tudo que se passava lá. Tá? E deixo bem claro que na situação e no momento, se a eleição fosse amanhã, não seria candidato mais. Esse é meu ponto de vista, hoje. Tá? O porquê? Eu não concordo com muitos assuntos, muitos lados que é levado o tipo das conversas. Tá? Eu tenho muito receio dos compromissos que a gente tem e o pouco que a gente tem para como analisar e da extensão que vai tomando as coisas. Uma coisa eu deixo bem claro, na situação que está, o número de gastos que a gente vê que está aumentando, pela fala dos 9 vereadores anteriores aí, é impagável. Certo? Então, nós temos que partir atitudes drásticas, né? Cortar o que tiver que cortar, que eu acho que também concordo que tem muitos excessos, mas também deixo bem claro que não assumo e não concordo e não vou ser favorável a nenhum projeto que venha para cá para criar alguma taxa, alterar valores, taxas absurdas, como a gente dá para perceber nas últimas audiências que eu frequentei, tá? Eu acho que essa não vai ser a melhor maneira, não. Tá? Independente de bancada ou partido, executivo ou legislativo, todos nós teremos que tomar uma atitude só. Seja drástica, de ponta a ponta. Tá? Mas, nas condições que está indo, a legislação, a população não tem obrigação nenhuma, que lá na frente vai estourar mais uma vez nos menos culpados. Tá? E eu não quero ser cúmplice de um assunto desse, de uma lesão dessa. Tá? Isso estarei extremamente contra, e já deixei isso desde a primeira sessão aqui. Tá? Meu objetivo aqui era trabalhar pelo município, trabalhar pela população, e da melhor maneira possível. Tá? Agora, a gente só vê 10 para cá, 10 para lá, não sei para onde, coisa que não pagou. Ué, se não está pagando e está fazendo suplementação, e aonde vai parar isso? Onde que nós vamos? Tá? Então, não sei, essa conta não fecha, não tem alguma coisa errada aí. Tá? E deixo bem claro isso daí. Tá? Não adianta vir de última hora com coisa de emergência, não, com taxa, essas coisas aí. Serei contra. Vou deixar até dito o dito popular, né? Nem que o Rio Pardo vier de ré. Tá? Muito obrigado. Requerimento em discussão. Com a palavra, o vereador Josimar. Senhora presidente, nobres vereadores, público presente, eu acho que 70% da nossa fala de hoje poderia ser feita numa reunião fora da sessão. Para parar com essas coisinhas particulares e falar só a respeito do requerimento. Dizer bem que eu estive lá no barracão hoje e fui questionar a respeito do que o nobre vereador Giroto apresentou a respeito dos automóveis na semana passada. Está estudando aí uma forma para trocar um pouco da frota. Mas no ano passado perderam-se todas as garantias dos veículos novos porque não foi feita a revisão prevista. Então, se você não previne, o senhor é médico, o senhor sabe disso, se você não previne, se cuidar da causa é muito pior, muito mais caro, mais difícil. Então, se a gente não enxergar o bem público como coisa do povo, eu vou deixar quebrar porque não é meu, se quebrar arruma. Não é por aí. É só, presidente. Senhores, por favor, para se atentar ao requerimento. Com a palavra, o vereador Eduardo Barizon. Senhor presidente, eu só vou finalizar minha fala, porque eu acho que tocamos num assunto aqui de suplementação, e uma coisa que eu penso, vai falar, demagogia, não é, eu penso isso mesmo.
Eu acho que, quando a gente pensar em economia, o Executivo tem que, sim, que tomar suas atitudes econômicas. A redução de 34 cargos de assessoria é muita coisa, né? Pode dar a parte só um minutinho? Só para mim confirmar a palavra. Dá licença. Barizão, só um minuto. Não tem jeito de dar garantia. Os caminhões têm 10 anos de uso. Não tem garantia de caminhão de 10 anos de uso nem de ônibus. Você está louco. Não, eu não sei. O caminhão foi comprado na época de Espanha. Que garantia que tem? Que perdeu garantia do quê? Não, senhor... Não, você está falando bobeira. Eu entendo de caminhão. Mexo com isso faz 30 anos. Não estou falando nenhuma bobeira. O senhor entendeu mal. E eu falei que eu fui lá saber a respeito... Não, eu falei a respeito do que o senhor apresentou aqui semana passada, e eu disse que dos veículos novos perderam as revisões. Da saúde, não. Da saúde eu fiz. A informação que eu tive lá foi essa. O ônibus da saúde eu fiz. Não falei nada disso. Sabe que eu acho que para pautar as nossas Você interpretou mal. Deixa eu finalizar aqui, que o meu assunto é... Obrigado. O vereador Barizon, só uma parte. Eu acho até que para pautar as nossas falas, eu entendo que todo mundo busca conhecimento, busca informação, mas é difícil quando se tratar de informações informais, né? Porque aí fica um disse, outro disse, é complicado, né? Para a gente pautar as nossas falas com informações mais oficiais para poder ter certeza daquilo que está falando. Bem, eu quero finalizar aqui, que eu acho que é importante. Quando nós pensarmos em economia, nós também temos que pensar em economia nessa casa. Eu acredito, presidente. Senhores. Que se nós tomássemos projetos de resoluções no que tange, a verdade é o seguinte: a nossa cidade está quebrada. A nossa cidade está falida. O Executivo não pode ficar com essa quantidade de cargos, tem que enxugar a máquina. Mas nós também precisamos tomar algumas atitudes nessa casa. Será que a redução de número de vereadores não seja uma condição favorável para a estrutura financeira da prefeitura? Ao invés de recolher 3 milhões de reais, que o nosso orçamento passe para 1,5 milhão, nosso valor do nosso subsídio, eu não sou de falar por fora, não, falo o que eu penso realmente. Já toquei isso na gestão anterior, né? Eu acho que, será que se nós tivéssemos uma atitude de sangrar o próprio punho, nós não estaríamos tendo uma nova visão para a política em Mococa, uma ação construtiva para que todos pensem dessa forma? Vamos salvar o nosso município. Se de um orçamento de 3 milhões não conseguir economizar 1,5 milhão, ajuda o Executivo. Então é isso. Com a palavra o vereador Bob. Senhor presidente, os vereadores. Barizão, concordo com você, foi o que eu disse. Mas também não concordo só a Câmara fazer. Vamos fazer radical, de lá para cá. E aí eu assino embaixo. Agora, só a Câmara fazer para continuar do jeito que está, eu também não sou favorável. Entendeu? Então, por isso que eu falei, tem que sentar executivo, legislativo, de ponta a ponta. Mas nós podemos dar um exemplo, né, Bob? Não. Mas não adianta. Exemplo não. Isso não. Exemplo é união. É todo mundo junto. Porque eu não vejo que o salário do vereador vai atrapalhar o rombo que está lá. Entendeu? É isso aí que eu falo. Por isso que eu citei. Esse é meu grande problema. Tá? Nós temos que unir todos, de executivo, legislativo e mais quem? Menos a população. Certo? Senhores, vamos colocar o requerimento em votação, que nós estamos no terceiro ou quarto requerimento. Senhora presidente, eu gostaria de usar um pouquinho a palavra. A senhora me desculpa, mas todo mundo usou e saíram fora do regimento a 200 por hora aqui. Pois é, eu acho que já esgotou, porque está todo mundo saindo, né? Então vamos votar, senão, olha o tanto de requerimento que a gente tem. Eu lhe peço com sinceridade 1 minuto, no máximo. Pois não, depois eu concedo a palavra para o Bim também. Primeiro eu quero dizer que foi dito aqui que na semana passada foi até o Rincon que ficou indignado e quase não dormiu à noite. Eu quero dizer que eu dormi muito feliz porque eu tinha consciência e sabia que nós íamos estar certo na situação. Outra coisa que foi colocado pelo Barizon e o Bob, eu acho sim, o que nós temos que fazer aqui
é lutar para que o Poder Legislativo, como o Bim já falou, que o Poder Legislativo seja respeitado. Hoje, ninguém está respeitando mais o Poder Legislativo. E nós estamos correndo o risco de deixar para uma próxima geração um lugar onde o vereador não vai ter voz, onde o vereador que é eleito pelo povo, escolhido pelo povo para representar a população, vai sair aqui na porta e vai apanhar, como já está acontecendo em vários lugares. Então, o Poder Legislativo, nós estamos aqui, nós temos a responsabilidade... O senhor me deu uma parte. Nós temos a responsabilidade de fazer esse poder, de fato, ser sério e ser respeitado. Os nossos debates aqui, como muita gente fala, é muita coisa, não é nada. Isso aqui é casa do Legislativo, é casa do Parlamento, é casa para debater, é casa para discutir. Quem não quiser, não assiste. Quem não quiser, não vem na sessão. Esta é a casa do povo. E o representante do povo é o vereador. Gente, o que nós temos que fazer é fazer esta casa. Não, fazer esta casa o vereador ser respeitado. Agora, ninguém pode julgar o andamento do vereador se ele não está fazendo nada errado. Se ele está fazendo errado, tudo bem, a população tem o direito. Mas agora, o que é isso? Nós não podemos ser dessa forma. E concordo sim com mudanças, mas que as mudanças sejam de coração. Porque eu já vi gente aqui, na salinha de cá, querendo pôr o salário a 5, 6 mil reais do vereador, e quando chegou aqui no plenário, falou que trabalhava até de graça. Eu sei. Não é você, mas eu sei. Eu sei também, não é você. Mas não vou falar quem é também. Mas eu já vi isso, entendeu? Então tem que ser de peito aberto, de coração, de sinceridade. O que nós temos que fazer é lutar, sim, para que este poder seja respeitado. Sim, senhor. Eu gostaria de uma parte sua aí, só para dizer uma coisa. Enquanto toda cidade pequena, um vereador hoje em Monte Santo ganha quase 5 mil reais. Ceburgo passa de 4 mil reais. Enquanto Mococa ganha 3 mil reais. Eu acho que precisa vereadores levantar a bunda da cadeira, deixar seus serviços, seus afazejos e buscar verba. Vai atrás de seus deputados e buscar verba. Está precisando trabalhar mais. Vai buscar ambulância, vai buscar trator, vai atrás, traz casas para os seus municípios, traz dinheiro para a Santa Casa. Precisa vereador trabalhar mais. Não é de graça, ninguém não trabalha. Eu, por 2 mil reais, eu não consigo. Eu gasto mais de gasolina de lá para cá todos os dias. Gostaria que o senhor concluísse. Concluir. O que eu quis dizer, senhora presidente, em nenhum momento é para desrespeitar a população, mas para dizer que o vereador foi eleito pela população. Se tirar a sua autoridade, se tirar a sua identidade, aquilo que ele é aqui dentro, então, de fato, não vai precisar ter vereador. Eu respeito cada um da população, mas todo mundo tem que entender. O vereador lutou, batalhou, bateu de porta em porta, usou, muitas vezes, recurso próprio seu para poder ser eleito, mostrou o seu trabalho e foi eleito. Então, ele precisa ser respeitado como representante do povo. Não estou aqui, de forma alguma, dizendo que eu não respeito o povo, porque é o povo que nos pôs aqui. Obrigado. Senhora presidente, o plenário não pode manifestar. Eu vou dar a palavra para o vereador Binta Liberti. Não. Vamos colocar o requerimento em votação, por favor. O senhor usa a palavra 1 minutinho, a gente coloca em votação, por favor. Eu queria lembrar que eu tenho um projeto meu em evolução, que é para acabar com o salário do vereador no recesso. Então, Elias, queria que você, na qualidade de presidente, presidente da comissão, encaminhasse esse projeto aí para votar, ganhando ou perdendo, para a gente tomar uma atitude, que ele já está parado aí faz tempo. Perfeitamente. Requerimento em votação. Os que forem favoráveis, permaneçam como estão. Requerimento aprovado. Dando sequência, requerimento de autoria do vereador Daniel Giroto e requer empenho do excelentíssimo secretário de Logística e Transporte do Estado de São Paulo, Laurence Casagrande Lourenço, visando a liberação de recurso para a construção de 2 rotatórias na SP 338, a saber. Requerimento em discussão. Com a palavra o vereador Daniel Giroto. Senhora presidente, vereadores, público presente. Sobre o requerimento aí da rodovia, eu queria já agradecer o senhor Alberto Macedo, o ex-secretário de Logística e Transporte,
por já ter feito a manutenção da estrada de Mococa a Cajuru. Fez a limpeza, a pintura, não fez o recapeamento nem a terceira faixa. Mas, graças a Deus, já foi atendido de Mococa a Cajuru na SP 338, já foi feito um serviço a meu pedido. Obrigado. Requerimento em discussão? Em votação, os que forem favoráveis permaneçam como estão. Requerimento aprovado. Requerimento de autoria do vereador Eduardo Ribeiro Varzon, que requer informações sobre o prefeito municipal com relação à suspensão da coleta de lixo hospitalar. Requerimento em discussão. Com a palavra o vereador Eduardo Senhor presidente, Varzon. esse requerimento faz 2 semanas que a coleta de lixo hospitalar não é realizada em Mococa. E eu estou perguntando ao prefeito qual é o motivo. E também aí em anexo eu estou enviando para a empresa que presta o serviço para que nós pudéssemos ter a informação. Só isso. Requerimento em discussão. Em votação, os que forem favoráveis permaneçam como estão. Requerimento aprovado. Requerimento de autoria dos vereadores Elisângela Vieira, Daniel Giroto, Eduardo Barizon, Valdirene da Silva Miranda, Zé Roberto Pereira, Elias de Cícero, Luiz Liberti Filho, e requer informações sobre o prefeito municipal com relação ao projeto de lei encaminhado à Câmara Municipal de Mococa, propondo aumento na alíquota do ISS do município para diversos serviços a saber. Requerimento em discussão. Em votação, os que forem favoráveis permaneçam como estão. Requerimento aprovado. Requerimento de autoria de todos os vereadores já citados, solicitando informações sobre o prefeito municipal acerca dos motivos que originaram o atraso do pagamento da subvenção realizada à Filarmônica Mocoquense, entidade com 125 anos de história em nosso município. Requerimento em discussão. Com a palavra o vereador Eduardo Barizon. Senhor presidente, novos vereadores, público presente, faz 3 meses que a Filarmônica não recebe. Estamos mandando esse requerimento ao prefeito. Eu conversei com o Luiz Romão, ele até se manifestou pelas redes sociais, mas eu conversei com ele pessoalmente sábado. A situação não é que ele não quer, os músicos não querem até receber o subsídio previamente combinado e discutido. Eu acho que, como disse até a questão de requerimento de urgências, quando se tem planejamento, você supera toda e qualquer dificuldade, né? Então, eu não vejo motivo para se resolver isso o mais rápido possível. E eu acho que o objetivo é esse. A Filarmônica tem que ser tratada com muito respeito. É uma instituição mais que centenária, 125 anos, e ela faz parte da nossa história. Então, eu espero que solucione esse impasse o mais rápido possível e que dê o devido valor para que essa instituição merece. Requerimento em discussão. Em votação, os que forem favoráveis permaneçam como estão. Requerimento aprovado. Requerimento de autoria da vereadora Elisângela Vieira, requer informações sobre o prefeito municipal com relação ao processo de elaboração da nova licitação para o transporte coletivo em Mococa, conforme determina o processo do Tribunal de Contas, número 0141 7/010/06. Requerimento em discussão. Em votação, os que forem favoráveis permaneçam como estão. Requerimento aprovado. Requerimento de autoria dos vereadores Aparecido Donizete Teixeira e Luiz Braz Mariano, requerendo informações sobre o senhor excelentíssimo diretor regional dos Correios do Estado de São Paulo, senhor Wilson Abadil de Oliveira, acerca da instalação de uma agência dos Correios no conjunto habitacional Dr. Gilberto Rossetti, Coab 2, município de Mococa. Requerimento em discussão. Com a palavra o vereador Luiz Braz Mariano. Senhora presidente, nobres colegas, público presente, eu e o Pelezinho, nós fizemos esse requerimento direcionado à diretoria dos Correios, visto que a Coab 2 e os bairros adjacentes têm um número elevado de pessoas, em torno de 20 mil pessoas ou mais. Nós entendemos que uma agência do Correio
naquela localidade, muito ajudaria a população. Então, junto com o Pelé, nós fizemos esse requerimento. O Pelé é morador do bairro, entende também o problema e vive essa dificuldade. Então, nós nos unimos para que o nosso requerimento possa sensibilizar aí a diretoria do Correio, fazer um estudo e possibilitar a abertura de uma agência do Correio, que com certeza vai ajudar e muito a população lá desses bairros. Muito obrigado, senhora presidente. Requerimento em discussão. Em votação, se forem favoráveis, permaneçam como estão. Requerimento aprovado. Requerimento de autoria do vereador Luiz Taliberto Filho, solicitando informações do senhor prefeito municipal com relação aos animais equinos, bovinos, soltos pelo município, especialmente nos bairros Carlito Quiris, São Domingos, Projeto 100, a saber. Requerimento em discussão. Em votação, se forem favoráveis, permaneçam como estão. Requerimento aprovado. Requerimento de autoria do vereador Daniel Giroto, que requer empenho no DR, Departamento de Estradas e Rodagens do Estado de São Paulo, na pessoa do excelentíssimo senhor diretor do DR-13, Danilo Luiz Desan, visando a liberação de recurso para a construção de 2 rotatórias na SP-338, a saber. Requerimento em discussão. Em votação, os que forem favoráveis permaneçam como estão. Requerimento aprovado. Requerimento de autoria do vereador Luiz Braz Mariano, e requer do excelentíssimo presidente da Câmara Federal, deputado Rodrigo Maia, a possibilidade de criação de uma lei específica que garanta a gratuidade do transporte público às pessoas entre 60 e 65 anos. Requerimento em discussão. Com a palavra, o vereador Luiz Braz Mariano. Senhora presidente, nobres colegas, público presente, a intenção do requerimento é mover o coração dos deputados federais, começando pelo seu presidente, porque hoje nós temos dentro do município transporte coletivo e as pessoas de 65 anos acima têm o direito, como uma aposentadoria, eles têm o direito da idade de usar o meio de transporte gratuitamente. Mas os que têm de 60 a 65, que já é considerado idoso, não tem porque a lei federal não permite. Então, nós estamos pedindo que se faça um estudo para que seja diminuída essa data, ao invés de começar com os 65, começar com os 60, que eu acredito é um número razoável de pessoas que têm essa necessidade e que não seria tão prejudicial a toda e qualquer empresa, desde que nos momentos de licitação, nos momentos de preparação para o transporte público para o município, seja levado em consideração todas essas situações. Mas eu acho que é relevante, porque tem muitas pessoas nessa idade que reclamam e que pedem esse atendimento. Obrigado, senhor presidente. Requerimento em discussão. Com a palavra, o vereador Eduardo Barizon. Parabéns, vereador Braz, pelo seu requerimento. Mas já que se fala de transporte coletivo, vereador, eu acho que seria de fundamental importância alertar o chefe do Executivo a necessidade urgente de fazer licitação para o transporte coletivo em Mococa. O que precisa alertar o Executivo é que a necessidade, e a Prefeitura tomou outra multa esses dias aí, com relação a isso, porque o Ministério Público entende que tem que se fazer uma nova licitação, e até hoje não estão fazendo. O motivo ninguém sabe. Nós fizemos um requerimento perguntando ao Executivo sobre isso, e até hoje não respondeu. Requerimento em discussão. Em votação, os que forem favoráveis permaneçam como estão. Requerimento aprovado. Requerimento de autoria da vereadora Elisângela Laziero, requerendo informações do excelentíssimo senhor prefeito municipal com relação aos pagamentos realizados à empresa Transcom, referente ao Vale do Transporte, bem como se os funcionários serão indenizados nos casos em que houver crédito disponível no cartão. Requerimento em discussão. Em votação, os que forem favoráveis permaneçam como estão. Requerimento aprovado. Requerimento de autoria
da vereadora Elisângela Mazieiro, onde requer informações sobre o prefeito municipal, que encaminhe requerimentos encaminhados pelos vereadores mirins da Câmara Municipal de Mococa, visando cumprir o papel republicano e democrático de prestar esclarecimentos diante dos questionamentos apresentados. Requerimento em discussão. Em votação, os que forem favoráveis permaneçam como estão. Requerimento aprovado. E requerimento de autoria do vereador verbal, requerimento, o José Roberto Pereira, solicitando informações sobre o prefeito municipal acerca da possibilidade de determinar melhorias na sinalização de trânsito nos seguintes vicinais: Mococa, Distrito de São Benedito, das Areias, e Mococa, São José do Rio Pardo. Acesso aos ranchos do Rio Pardo também. Requerimento em discussão. Com a palavra o vereador Bob. Senhor presidente, nós vereadores, senhor presente. Eu sei que os vereadores, aí, o Gilmar, o Brasilino, tem feito. Eu procurei o Departamento de Obras, falaram que fizeram até uma pesquisa de preço dos materiais usados. Mas a verdade é uma só. Essas vicinais, ela está colocando em risco a população, os usuários. Esse final de semana, ainda mais com chuva, a gente sabe que elas não têm acostamento, não têm faixa, não tem aqueles prismas, tá? Então, nenhuma das vicinais, nem Mococa São Benedito, Mococa Igaraí, Mococa São José do Rio Pardo aqui pela Vila Carvalho, ou até mesmo aquela lá pelo Mococão. Procurei saber se era a DR também poderia dar uma força, mas disse que não, disse que ela não é domínio da DR, é simplesmente do município. E a gente sabe que tem estudantes, tem o pessoal que trafega aí diariamente, né? E tem os agricultores, e a gente sabe da importância dessas vicinais. E isso não tem dia e não tem horário. Então, além dos riscos que já tem aí por natureza, né, de uma vicinal dessa aí nessas condições que está, ainda mal sinalizada. Tá? Então, é isso que a gente pede aí, o empenho, o que der para fazer, né, que a gente precisa resolver isso daí. Tá? Requerimento em discussão. Com a palavra o vereador Brasilino. Parabéns, Bob, pelo seu requerimento. Eu já vai fazer quase 5 anos que a gente está batendo nesse requerimento aí, lutando para que isso aconteça. Vergonhoso não tem mais uma faixa. Tem lugar que você não enxerga, e você está certo com esse período de chuva. Agora, esse último requerimento, acho que eu fiz faz umas 2 semanas nesse sentido, o que me falaram hoje que solicitou a compra da tinta que estará pintando. Eu que o Gilmar tivemos lá na DR pedindo máquinas, né, Gilmar, que faz essa pintura porque era rápido, precisava no ano passado a tinta e um local para que ficasse o almoço, janta para os funcionários e pouso para eles. Mas, infelizmente, não foi possível a tinta, agora que estão dizendo que solicitou a compra de tinta já, que vai ser realizado. Espero que seja. Mas parabéns pelo reforçar o seu requerimento. Requerimento em discussão. Com a palavra a vereadora Gilmar Alves. Senhor presidente, novo vereador, público presente, também quero agradecer ao Bob aí pelo requerimento que tem feito também, que isso ajuda muito as nossas vicinal, é onde trafega nós, famílias, e está trafegando nessas vicinal e está perigosa. Eu tive quarta-feira passada lá na Assembleia e tive conversando com Roger, é o diretor lá do presidente da Câmara, lá da Assembleia, e tive explicando lá para ele o momento. Então, estou passando toda essa vicinal para ele, que ele vai, junto com o deputado, ele vai se intervir aí com a ADR para ver o que pode ser ajudado. Porque o que nós dá para perceber aqui na região, só nossas vicinal aqui, que Mococa, que não tem a manutenção aqui do DR, que não tem ajuda.
Todas elas, as outras que a gente roda por aí tem, e a nossa de Mococa não tem. Então ele vai ver se consegue máquina. Hoje já começou a dar uma limpadinha aí nas nossas para ver o que dá para ser ajudado, para limpar aquelas bocas, canaleta e tudo, que nós vamos pegar funcionário de Garaí para sair até Mococa para ser limpado, para não empoçar essas águas aí nessas baixadas. Então vamos tentar fazer um serviço de máquina primeiro, para depois fazer braçal. Mas ele se dispôs vai ver maquinário lá para nós e vai ver essas faixas, para ver se dá para ajudar nós a fazer nessa vicinal de Mococa, que pertence aqui em Mococa. Então, eu estou já fazendo o levantamento, eu agradeço essa preocupação, porque é vida, é família, é nós que estamos todo dia nessas vicinal. Muito obrigado, viu? Requerimento em discussão, com a palavra o vereador Binta Liberti. Gilmar, esse problema de vicinal, eu acho que todos nós sabemos que nenhum município tem a mínima condição de cuidar das vicinais, né? Então, o que tem que ser feito é, quando o governo do estado fizer a licitação para essas concessionárias, tem que incluir nessas licitações que as concessionárias têm que tomar conta das vicinais. Esse que é, porque as nossas vicinais foram recapeadas no último mandato do Cid Espanha, tanto a de São Benedito quanto a de Igaraí, não foi isso? Você quer ler? E a de São José. Então, por exemplo, como é que Cascoqueiros, então como é que você vai, você vê a situação que está no nosso município, como é que você vai arrumar uma estrada dessa? Não tem jeito. Então, isso aí, o governo do estado que tinha que colocar no processo licitatório que as concessionárias que ganhassem as licitações cuidassem das concessionárias. É isso que tem que ser, no meu entender. Requerimento em discussão. Bom, Em votação, os que forem favoráveis permaneçam como estão. Requerimento aprovado. O último requerimento verbal aqui da noite, de autoria dos vereadores Luiz Braz Mariano, Carlos Henrique Lopes Faustino, solicitando informações do excelentíssimo senhor governador do estado de São Paulo, Geraldo Alckmin, acerca da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais, a PAI de Mococa. Requerimento em discussão. Com a palavra o vereador Luiz Braz Mariano. Senhora Presidente, nobres colegas, público presente. Primeiro, esse requerimento, eu gostaria que todos os vereadores assinassem, porque foi um pedido lá do presidente da PAI, esteve aqui hoje, pediu que fizesse um requerimento, e a única forma de fazer que ele pudesse entrar hoje era o requerimento verbal. Então, ele está aí com o meu nome e o nome do Rincon, mas é para todos assinarem, justamente para que tenha força diante do Estado. Por quê? Porque o Estado passa um valor per capita por aluno da PAI. E ele está dando agora um aumento de 6,28. E, segundo a direção da PAI, esse aumento não atende à necessidade das instituições da PAI. Então, está pedindo para todas as câmaras no Estado, para que, onde tem a PAI, que faça uma ação do Poder Legislativo para fazer frente a isso, para ver se o Estado aumente um pouco para atender às necessidades da PAI. O que nós entendemos é que é merecido, porque sabemos que é uma instituição séria, que atende uma situação que, de fato, há necessidade de ser atendida e muitas famílias dependem desse atendimento. Então, peço a gentileza dos vereadores assinarem um requerimento antes dele ser enviado, para não ir apenas com 2 assinaturas, mas com a assinatura da maioria dos vereadores. Então, está aí o pedido feito da diretoria da PAI, e eu acredito que todos nós não vamos nos furtar em ajudar, porque nós entendemos a importância da entidade para o nosso município. Muito obrigado, senhora presidente. Requerimento em discussão.
Em votação, os que forem favoráveis permaneçam como estão. Requerimento aprovado. Senhores, nós acabamos os requerimentos e as indicações são várias. Pedir a permissão dos senhores para a gente ler uma moção, que é a do falecimento do pai do Padre Celso, para a gente encerrar a sessão, porque não vai ter tempo de fazer mais nada mesmo. Então, a moção de profundo pesar pelo falecimento do senhor Antônio Abreu, pai do querido amigo Padre Celso Abreu de Jesus. Moção também de autoria de todos os vereadores. Moção em discussão. Em votação, os que forem favoráveis permaneçam como estão. Moção aprovada. Terminada a fase do expediente e não havendo mais matéria sujeita à deliberação na ordem do dia, nem inscrito para o uso da palavra na tribuna popular, sobre a proteção de Deus, declaro encerrado os trabalhos da presente sessão ordinária, convocando os senhores vereadores para a próxima sessão ordinária a ser realizada no dia 9 de outubro, segunda-feira, em horário regimental. Convido a todos para participar da segunda sessão ordinária da Câmara Mirim, que se realizará na Câmara Municipal no dia 5 de outubro, quinta-feira, às 15 horas. E nós temos aqui também alguns convites de audiências públicas. Convite para a audiência pública de amanhã, dia 3 de outubro de 2017, terça-feira, às 19h30. Convite feito pela Comissão Permanente de Orçamento, Finanças e Contabilidade, que convida todos a discutir sobre os projetos que dispõem sobre diretrizes para a elaboração e execução da Lei Orçamentária de 2018 e também sobre o Plano Plurianual do município de Mococa para o período de 2018. O presidente da Comissão Permanente de Saúde, Educação, Cultura, Lazer e Turismo da Câmara Municipal de Mococa convida a todos a participar sobre a audiência pública que acontecerá no dia 5 de outubro com o tema Políticas Públicas para a Educação Municipal, quinta-feira, às 19h30, no plenário da Câmara. Quero parabenizar os presidentes das comissões pelas audiências públicas programadas, pedir que os vereadores possam estar comparecendo. Quero também cumprimentar pela passagem do seu aniversário a Letícia, nossa assessora, parabéns. Muita saúde e paz para você, viu? Você continue essa pessoa maravilhosa que você é. E parabenizar todos os vereadores, né? E parabenizar pelo Dia do Vereador. Todos os vereadores pelo Dia do Vereador de ontem, né? Nós aí sabemos da nossa luta dia a dia, né? Então parabéns para nós pela passagem do Dia do Vereador. E todos os vereadores, se puderem participar aqui 5 minutinhos antes de ir embora, para a gente decidir sobre o atleta, né? Homenageado. Boa noite.